Será que estamos todos a ver o mesmo? Será que todos entendemos o que está aqui a acontecer? Eu acabei de ver a entrevista de Luís Montenegro, claramente preparada novamente, com as suas posições do não é não, etc. Ah, e eu acho que o único adulto na sala, muito sinceramente, tem sido o Chega, de percebermos que estamos com uma cedência à esquerda de uma forma que não lembra ninguém. Mas hoje eu nem sequer vou falar disto, as notícias têm sido por demais acerca deste assunto. É público que o grupo parlamentar do Chega se reuniu hoje. Os resultados dessa reunião e as posições que daí advêm serão tomadas e tornadas públicas a seu tempo pelo Presidente do Partido, quando no seu tempo o Presidente considerar que é oportuno, que o deve fazer. Eu venho falar de outra coisa. Nós estamos a viver uma fase em que, no pós-25 de Abril, certamente nunca tivemos um Estado tão corporativo como temos agora. Eu recordo, de uma forma quase jeito de brincadeira, que o Salgueiro Maia saiu de Santarém em direção a Lisboa e que, alegadamente, diz a história que disse aos seus homens qualquer coisa como: existem três tipos de Estado: os socialistas, os corporativos e o Estado a que chegamos. Nós estamos, de facto, num Estado tão corporativo que chegamos a uma altura que já nem sequer é a concertação social, onde estão os sindicatos e os patrões, como se costuma dizer, que fazem a negociação com o governo. O governo vai fazendo à la carte as negociações com as várias classes profissionais, tentando garantir aqui que vai esvaziando aquelas que são as propostas dos partidos da oposição. Mas para fazer isto de uma forma articulada e meticulosa, o governo precisa de ter ou o orçamento aprovado, ou provocar eleições, mas em ambos os casos existe uma estratégia clara do Luís Montenegro e do PSD de uma tentativa de oprimir, condicionar a comunicação social, coisa que já não víamos há muitos anos. E ontem não passou pelos pingos da chuva porque foi noticiado, mas Luís Montenegro anunciou que o governo avança com um plano de ação para apoiar a comunicação social sem intromissões, e aparece na notícia, entre aspas. É tão importante ter bons políticos como bons jornalistas, terá dito Luís Montenegro. Eu pessoalmente considero que intromissões por parte do governo, mesmo que sejam financeiras para apoiar a comunicação social, tornará a curto espaço de tempo a comunicação social não órgãos de informação, mas sim órgãos de propaganda do Estado. Nunca, em momento algum, a comunicação social financiada pelo próprio Estado irá falar sobre o governo de uma forma menos positiva, porque sabe que coloca em risco o que quer que seja, ou seja lá o que for, do próprio governo. Nós já tínhamos tido esta postura por parte de António Costa, quando no período de Covid decidiu fazer um financiamento por parte do governo à imprensa, alegadamente justificando a quebra de receitas que estes tinham tido ao longo do tempo. Eu hoje estou de facto muito cansado com esta situação e daí se calhar tentar falar um bocadinho mais lento, porque isto é tanta notícia em cantadupa que vai acontecendo que percebemos que se já existia uma retórica da própria imprensa a tentar alavancar o medo do Chega, a incompetência do Chega, os deputados do Chega não prestam, o Chega é um partido do homem só, o Chega não tem ideias, o Chega não tem propostas, o Chega não é confiável, o Chega é racista, o Chega é xenófobo, o Chega é isto, o Chega é aquilo. Agora mais grave se vai tornar porque já começámos a assistir à campanha difamatória em cima do Chega que vai ser alavancada até ao limite nos próximos dias e nas próximas horas. E não tenho a mínima dúvida que aquilo que vão tentar fazer é uma formatação da opinião pública, porque já sabem que vem aí o Chega. Tão ou mais grave do que assumir este posicionamento do Estado a limitar a liberdade de imprensa, porque para mim limita a liberdade de imprensa a partir do momento em que existe um financiamento,
parte do Estado para a imprensa, e eu volto a dizer o que já disse há uns tempos atrás, a imprensa tem que modernizar, a imprensa tem que se enquadrar nas novas realidades, e essas novas realidades passam muito pelas novas plataformas, pela forma de fazer a venda de conteúdos e de despertar o interesse dos patrocinadores para que possam financiar, de facto, a atividade jornalística e não, ou a venda de conteúdos, e não de ser o Estado a fazer. Ora, por onde é que isto podia ser feito? A independência dos órgãos de comunicação social, no meu ponto de vista, passaria pelo readaptar, porque já se tentaram adaptar uma vez às redes sociais e falharam, readaptar a sua forma de funcionamento e passaria, obviamente, por estar onde as pessoas estão. Porque nós percebemos que os mais jovens circulam no TikTok e no Instagram, os mais velhos andam no Twitter e no Facebook, depois há gente e há classes que são transversais, ou seja, as redes sociais cada vez são mais importantes na forma de comunicar, inclusive também redes como o WhatsApp. Apareceram nos últimos dias grandes reportagens, nomeadamente em revistas, que dizem que o Chega é quem domina os influenciadores políticos em Portugal. Ontem, Luís Montenegro, ao mesmo tempo que anuncia que vai financiar e criar mais uma equipa de missão, o PS chamava-lhe grupo de trabalho, o PSD chama equipas de missão, mais uma equipa de missão para estudar uma forma de financiar os órgãos de comunicação, pelo meio Luís Montenegro diz isto. Montenegro chama inimigas da democracia às redes sociais e anuncia corte de publicidade na RTP e, portanto, o corte de publicidade na RTP eu consigo perceber, porque sendo um canal estatal não deve fazer concorrência desleal, ainda para mais tendo financiamento do Estado, não deve fazer concorrência desleal aos outros canais privados. E o Estado não tem que estar a investir para ordenados milionários dentro da RTP, que é uma estação que é pública, sendo que eu até defendo que deve existir, e não é propriamente uma posição muito direita aquilo que eu vou dizer, que deve existir uma televisão pública salvaguardando a independência do jornalismo e não estar condicionado a interesses financeiros, seja de quem for. E, portanto, eu estou de acordo que exista, é uma posição pessoal, estou de acordo que exista um órgão de comunicação social público, mas não é para fazer, não é para estar tão preocupado com a questão do entretenimento, é para estar preocupado com a questão da informação e da garantia da informação. Esta postura do ataque à democracia e à liberdade de expressão nas redes sociais e de considerar que as redes sociais são inimigas da democracia, nós vimos isto há uns meses atrás no Brasil, com Lula da Silva, nós vimos isto com Nicolás Maduro na Venezuela, nós vimos isto na Rússia, que proíbe determinadas redes sociais, nós vimos isto na China, onde vimos que algumas redes sociais são proibidas também. Começar a alavancar esta lógica de que tudo o que passa nas redes sociais é inimigo da democracia e que são inimigas da democracia é uma tentativa clara de controle evidente da opinião e de mais tarde ou mais cedo seguir aquilo que era a grande demanda do Partido Socialista de António Costa em relação às redes sociais, que é limitar a liberdade de expressão de cada um. É de, mais tarde ou mais cedo, começarem a condenar aquilo que eles consideram o que é ou não um delito de opinião. Meus caros, nós estamos a caminhar para uma lógica de cada vez mais Estado, de cada vez ter um posicionamento mais estatizante por parte do governo, em que o governo de Luís Montenegro está a ganhar alguns tiques que são perigosos e que a soberba e o nariz empinado do nosso Primeiro-Ministro começam a remeter algumas das políticas do governo e à forma de atuação, que em última instância pode condicionar a nossa liberdade de expressão e a forma como consideramos que nos queremos expressar, seja na rede social A ou na rede social B. Eu só fiz este vídeo hoje por uma razão. E a razão é simples. Os portugueses não são estúpidos. E não é porque veem os meus vídeos no YouTube, como vocês agora que estão a ver,
que acabam por estar condicionados à opinião. Aquilo que eu estou a dizer, vocês poderão ou não estar de acordo, mas é a minha opinião e acabam por a receber, porque se estão a ver, estão a receber a minha opinião. Em momento algum eu devo limitar a vossa opinião só porque é contrária à minha. É do debate de opiniões que a democracia floresce e que, de facto, aquilo que para vocês pode estar errado, para mim pode estar certo, e será desse debate que construímos aquilo que a sociedade é hoje, porque chegamos a uma altura que a maioria irá considerar se concorda ou não com aquela opinião e a maioria sobrepõe-se à questão da minoria. E é assim em sociedade, é assim que funciona o interesse da maioria. Por isso os valores democráticos sempre estiveram baseados no direito ao voto e quem recebe mais votos, mesmo que eu não goste, é quem governa. Quem governa tem a responsabilidade de manter a sociedade sempre com os princípios basilares da liberdade. A partir do momento em que passamos a tentar um controle imediato da liberdade e consideramos que a liberdade de cada um é inimiga da democracia, começamos a entrar noutra coisa que não se chama democracia e que é um caminho para uma venezuelização de Portugal, ou seja, estamos a entrar num caminho que tem um nome, que se chama ditadura. Se nós já tínhamos visto alguns tiques ditatoriais ou de tentativas de tiques ditatoriais por parte de António Costa, assistir a isto agora de um partido de pseudo-direita é para mim algo de fascinante para estudarmos, mas acima de tudo muito, mas muito preocupante para aquilo que pretendemos para a nossa sociedade no futuro. Pensei um bocadinho sobre isto, cada um terá a sua opinião, mas eu acho claramente que estamos a começar a entrar em caminhos apertados, muito apertados, nesta questão do controlo e maniatar a informação e de começarmos a considerar o que é a liberdade de expressão ou não e o considerarmos que, eventualmente, aquilo que vocês escrevem nas redes sociais são um ataque à democracia só porque eu não gosto. E só porque isso, a determinada altura, poderá estar a fazer crescer outro partido fora da esfera governativa e alimentar aquela retórica que hoje em dia tudo é radical, tudo é extremismo, tudo é perigoso, quando eu não sei a quem é que deram esta autoridade moral ou outro tipo de autoridade para considerar que os valores que estavam inscritos nos princípios do 25 de Abril e que foram consagrados a 25 de Novembro, passado 49 anos do 25 de Novembro e 50 anos do 25 de Abril, que apareçam meia dúzia de chicos espertos para considerar que os devem limitar e que nos devem remeter à mordaça e à censura. Connosco não vão passar.